E aqui no Vale Sagrado, ó, fica um dos hotéis mais curiosos do mundo, que é o Sky Lodge. Essas cápsulas aqui, ó, de vidro que ficam no alto da montanha e você só chega nelas e vai embora delas de zipline. E vai começar hoje o dia de passeios aqui nos arredores de Cusco. A gente vai conhecer o Vale Sagrado e outros pontos muito importantes aqui dessa região turística, que é linda, super histórica e super emblemática, vamos dizer assim. Então, a nossa primeira parada vai ser aqui em Chincheiro, onde a gente vai comprar inclusive o boleto turístico. Mas daqui a pouco a gente vai explicar mais. Vamos andando até lá. O boleto turístico ele pode ser parcial ou então o integral. O parcial, que é o que a gente está comprando aqui agora, custa 70 soles por pessoa e aí te dá direito então a visitar diversos pontos. A gente vai deixar tudo explicado lá no post que está no site do Passagens Imperdíveis, na seção de dicas de viagem e que vai estar linkado aqui também na descrição do vídeo. Bora lá conhecer o nosso primeiro ponto então, que é Chincheiro. A forma mais convencional, então, de fazer esse tipo de passeio, né, é através de uma agência. Lá na Plaza de Armas, em Cusco, tem muitas delas, inclusive a que a gente escolheu. O tour que a gente escolheu, então, é o tour privado, e aí, junto com a gente, veio a Roxana, que é a nossa guia de hoje, e também o Walter, que é o motorista. Então, esse ponto onde a gente está aqui agora, né, que é a igreja de Chincheiro, é a igreja, então, que existia desde a época dos Incas e que depois, na verdade, foi transformada de um Palácio Inca para uma igreja tradicional católica, né? Já que essa foi a imposição que foi feita pelos espanhóis quando vieram aqui para o Peru para fazer toda a colonização. Então eu estava até conversando aqui agora com a Roxana e ela explicando pra gente o seguinte, que a grande luta, né, do povo originário é a luta de poder manter viva essa cultura, que é tão importante e que faz parte da história e da origem deles. Aqui em Chincheiro a gente consegue ver inclusive muitas construções originais da época dos Incas. E a gente consegue ver isso principalmente pela forma da estrutura aqui, né? Provavelmente aqui nessa região funcionava um templo e aí a gente consegue ver que as pedras elas são ligadas umas às outras, formando as construções sem o uso de argamassa, inclusive. É como se elas fossem encaixadas, né? E isso é uma das características das construções incas. The devil run. I gave him poison just for fun. Uma forma bem característica das construções incas, né, são as plataformas ou andenerias. Essas plataformas, então, elas eram construídas com três finalidades. Uma delas era a finalidade de contenção mesmo, ou seja, para conter tudo que estava acima, para que não viesse abaixo. Uma outra finalidade também bem importante era o cultivo, né, a agricultura, e também para poder fazer a ornamentação. Os incas, eles eram muito inteligentes e muito sábios mesmo, né, já que eles usavam em tudo que eles praticavam, faziam, enfim, eles usavam muitas das coisas que hoje são profissões, né, na nossa civilização. Então é realmente impressionante ver de perto, assim. Uma outra coisa também bem legal de perceber aqui em Chincheiro são esses grandes campos abertos onde eram feitas as festas, as reuniões e também as oferendas, as ofertas, né, que eram feitas utilizando na cultura pré-inca os sacrifícios humanos e na cultura inca os sacrifícios de animais. E essa era uma forma, na verdade, de fazer as oferendas para a Mãe Terra, para Pachamama, para que a cultura, para que os incas continuassem sendo agraciados com terra fértil, com chuva, com as plantações sendo bem-sucedidas, enfim. E no final de Chincheiro, né, no final do circuito ali do sítio arqueológico, você vai encontrar várias barraquinhas onde são feitos produtos artesanalmente, né, de maneira artesanal. Então você vai encontrar produtos de lã de alpaca e lã de lhama também, que são pintados de maneira natural, usando então as plantas, as flores, enfim, tem muita coisa bonita.
E olha que legal, aqui nesse centro têxtil, né, na verdade a gente consegue ver algumas coisas que são características da cultura deles. Por exemplo, uma das coisas mais legais é que aqui no Peru existem mais de 2.500 variedades de batatas. E além disso, por exemplo, ó, muitos tipos de milho também, né? Esse aqui, ó, é o que faz, é através dele que se faz a chicha morada, aquela bebida roxinha. Sí, aquí todas las mujeres deben aprender a hilar, porque una mujer que no sabe hilar no se puede casar fácilmente, ¿sí? Porque la suegra es bien estricta y nos pide un poncho bien fino para el novio y con bastantes diseños. Si no le entregas el poncho no te puedes casar con su hija, es una prueba para el matrimonio. Simplemente le vas dando vueltitas, así, y solito se va uniendo, ¿ya? No va a quedar un nudo. Esto nosotros lo realizamos de 2 personas, para hacerlo más rápido lo hacemos de 3 personas. Y siempre lo hacemos en forma de X, en forma de 8, para que el diseño salga a ambos lados la misma cara. Los colores rojos nos representan a los cereales andinos, que es la quinoa y el kiwicha. El color verde nos representan a las hojas de coca. El color amarillo nos representa al sol, ¿sí? Y el color más importante para nosotros son los colores negros, porque nos representan a la Pachamama o a la Madre Tierra. Y los diseños ella lo hace de memoria. Ella no utiliza papeles, ni revistas, ni computadoras para realizarlo. Eso lo aprendemos de generación en generación, de madre a hija, ¿ya? Para tener una pieza completa nosotros nos demoramos 1 mes. Trabajando 5 a 6 horas, no podemos trabajar más horas porque la vista se cansa y también la espalda nos duele. Y muchas gracias, que tengan un bonito y feliz viaje. Gracias. Gracias, muchas gracias. E a gente chegou agora aqui ao próximo ponto, né, que já é o atual do nosso passeio, que é a região de Morai. Nessa região aqui já se chegou a cogitar sobre a existência de um anfiteatro em virtude do formato, né, em espiral, com algumas partes mais altas que poderiam em tese ser os bancos desse anfiteatro, mas depois de mais estudos foi concluído que não. Aqui na verdade era uma região onde se faziam experimentos agrícolas e aí por isso encontraram diversas sementes, diversos tipos de sementes diferentes quando foram fazendo as escavações aí ao longo dos tempos. Mas o que a gente consegue concluir é que o povo inca era realmente um povo muito inteligente e a gente não sabe nem de qual maneira, né? Porque não existiam estudos, não existiam essas profissões, mas é impressionante olhar assim o trabalho que eles fizeram em tão pouco tempo, né? Cerca aí de 200, 300 anos. Para la cultura inca, el creador de los incas era pues el sol, ¿no? Por eso todas las construcciones, todos los templos están dirigidas hacia la salida del sol, hacia el este, ¿no? Entonces, para ellos también Huiracocha era el creador del mundo y de la tierra. Um dos destaques aqui da região de Maras são as salineiras de Maras, que são realmente essas poças, né, de sal, e essas salineiras elas são de propriedade das famílias de Maras. Então justamente por isso que essa atração aqui ela não está coberta pelo boleto turístico e é necessário pagar o valor de 10 soles por pessoa para poder entrar. Mas é muito bonito e é muito curioso, eu nunca tinha visto.
E aqui, ó, já nessa parte um pouco mais alta de Ollantaytambo. É difícil de falar. Aqui são só as pedras mesmo, pedra sobre pedra, sem argamassa e com toda a inteligência dos incas para poder fazer a estrutura ficar fixa, parada, né? Essa porta, né, esse acabamento assim, desse jeitinho que tem aqui nessa porta, indica que se estava saindo de um lugar importante e entrando em um outro lugar mais importante ainda. No caso, o Templo Inca. A gente chegou no Templo del Sol. Esse Templo del Sol que recebe esse nome porque todo dia 21 de junho, quando tem o solstício de inverno, o raio de sol ele bate bem no centro do templo e da mesma maneira acontece em Machu Picchu, mais ou menos 10 minutos depois, quando também numa pedra em formato de V acontece a mesma coisa, o sol bate certinho. E por que, né, que é nessa data? Porque nessa data então acontece o solstício de inverno e para os incas, né, no calendário inca, esse era então o início de um novo ano, esse era o recomeço de um novo tempo para eles. E isso é bem legal. E aqui no Vale Sagrado, ó, fica um dos hotéis mais curiosos do mundo, que é o Sky Lodge. Essas cápsulas aqui, ó, de vidro que ficam no alto da montanha e você só chega nelas e vai embora delas de zipline. Eu e Jair, a gente tirolezinha, já chegou, né? Tirolezinha. A gente já chegou num consenso aqui, gente, que a gente nunca vai nesse negócio. Desculpa. Não, quem sabe um dia. Quem sabe um dia, mas por enquanto eu não tenho coragem não. Eu tenho que ser muito mais corajosa do que eu sou hoje. Mas deve ser incrível, né? E o nosso último ponto, então, né? Acabou. Acabou, Pisac. Esse aqui também o último, mas não menos importante, porque é um sítio arqueológico inca também muito legal, que tem aquelas estruturas todas onde eram realizadas as plantações, onde eram realizado também o armazenamento dos alimentos, enfim. A gente achou muito rico ter feito esse passeio hoje, é um passeio de um dia inteiro, cansa, mas é essencial para você entender, assim, uma parte mínima da cultura maravilhosa desse povo peruano, né? Que começou com os incas e aí agora já evoluiu também, mas tentam sempre manter aí a cultura. Então a gente achou imperdível, extremamente recomendado e é isso, né? Isso aí. Até o próximo. Até o próximo vídeo. Tchau.